Você sabia que o primeiro jornal LGBT do Brasil nasceu em uma das épocas mais repressoras da história brasileira? E você sabia que o primeiro protesto LGBT do Brasil veio a partir de um grupo lésbico feminista daqui de São Paulo? Se você não sabia dessas informações, segue o fio que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Olá, eu sou a Olivia Alves e esse é o Infoniza. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre a história da diversidade no jornalismo brasileiro. Quando foi que a comunidade LGBT passou a ser pauta em algum jornal? E como foi que os LGBTs conseguiram se movimentar em uma época de tanta repressão quanto fora a ditadura militar? Começando por falar sobre o Lampião da Esquina, que nasceu nos anos 70 em meio à ditadura militar. Desde que foi instaurada a ditadura militar no Brasil em 1964, as mídias alternativas tornaram-se uma forma parcial de conseguir informações sobre determinados assuntos. Com a AI-5, diversos veículos de mídia tiveram que ter suas redações censuradas, que impediam diversos tipos de temas que pudessem ser vistos como imorais e obscenos ou que ferissem a moral e os bons costumes. Nesse contexto, envolvia, por exemplo, temas que fossem contrários à ditadura militar. Deste movimento das mídias alternativas, surge uma pluralidade de jornais alternativos voltados para o público, que era colocado às margens daquela sociedade. Dentro deste cenário de repressão na década de 1970, na cidade do Rio de Janeiro, nasce o periódico Lampião da Esquina, que circulou entre os anos de 1978 e 1981. Foi um jornal que inicialmente era porta-voz do movimento gay, composto por 11 pessoas que criaram a ideia e tornaram-se o conselho editorial do jornal. Apesar da temática queer, o objetivo não era apenas representar a comunidade LGBT, mas todas as lutas que eram chamadas lutas menores. E quando chegamos lá, estava o galpão em polvorosa, os italianos estavam todos histéricos, porque tinha aparecido um jornal de viado, entendeu? E os caras, sabe... Era uma novidade absoluta, né, para eles, né? E aí nós começamos a explicar para eles que não, que o jornal não era bem assim, que não sei o quê, que não era um jornal de sacanagem, não era um jornal de sacanagem, era um jornal sério. Mas era de homossexual. Era de homossexual, mas falava de negros, falava de mulheres, e não sei o quê, de minorias. Uma das características mais fortes do jornal era o uso da linguagem informal, não era utilizada em nenhuma outra mídia da época, o uso da, abre aspas, linguagem do gueto. Era também uma forma de mostrar que eram personagens daquelas revistas, públicos-alvos, posicionamentos, não haviam receios de utilizar termos como viado, bicha, baitola, sapata, as linguagens comuns que tinham um significado altamente pejorativo, com uma abordagem inovadora passaram a ser ressignificados, e esses termos foram desmistificados dentro da sociedade, pelo menos dentro daquele núcleo. Hoje em dia, é possível ver que a comunidade LGBT já se comunica usando esses termos, tanto que existe uma linguagem própria chamada pajubá. O uso desses tipos de termos, esses tipos de palavras que eram consideradas pejorativas como apenas formas de se comunicar dentro da comunidade LGBT, tem como referência inicial a abordagem do Lampião da Esquina e seu jornalismo inovador dentro das mídias alternativas. Em 1981 nasce o Xana com Xana, que eu vou chamar aqui de a primeira herdeira do Lampião da Esquina. Foi a primeira publicação LGBT posterior ao Lampião da Esquina que pegava o Lampião como referência. Diferente do Lampião da Esquina, que tinha uma editoria e que era um jornal de fato, apesar de ser uma mídia alternativa, um formato tabloide, o Xana com Xana era um folhetim, um fanzine. Então, basicamente, ele era baseado em textos, poesia, música, notícias sobre o mundo lésbico e feminista, sobre as grandes mudanças que esses movimentos conseguiram através do tempo de decorrência desse folhetim, além do teor cômico, que eram as tirinhas, as imagens cômicas, além das críticas feitas contra a sociedade patriarcal machista vigente na época. Em 1983, o fanzine era vendido e distribuído no Ferros Bar, localizado no centro da cidade de São Paulo, que apesar de não ser um bar destinado a este público, era frequentado sobretudo por mulheres lésbicas, ainda que a prática de vender os jornais burlasse as ameaças e protegesse das bombas que eram lançadas nas bancas de jornais, o dono do bar não aprovava a publicação e expulsaram suas editoras do ambiente.
No dia 19 de agosto de 1983, as militantes resolveram dar um basta na discriminação com a presença de grupos LGBTs, feministas e figuras públicas, como até então deputado Eduardo Suplicy, que levantaram um manifesto contra a repressão e pelos direitos das mulheres lésbicas. O que ficou conhecido como Levante Ferros Bar foi um marco histórico da primeira manifestação lésbica brasileira, incentivando outros grupos LGBTQI e organizações feministas a reafirmar sua existência e dignidade. O retorno da venda do boletim a essa data foi marcada na história como o Dia do Orgulho Lésbico. É importante abordar que esses jornais eles não abrangiam todas as lutas que nós temos nos dias de hoje, até porque diversos conceitos como identidade de gênero e sexualidades fluidas, por exemplo, elas não eram abordadas nessa época. Tanto que o Lampião da Esquina tinha uma editoria completamente gay, enquanto Xana com Xana tinha uma editoria completamente lésbica. Um ou outro ali poderia se identificar como um bissexual, mas nunca era algo enfatizado. Essas novas lutas tiveram mais ênfase a partir dos anos 90, 2000, o que pode ser associado ao fenômeno da Parada LGBT de São Paulo, que se tornou o segundo maior evento do Brasil. Você já conhecia o Xana com Xana e o Lampião da Esquina? Se sim, comenta aqui. Se você ficou interessado e quer informações mais a fundo sobre esses assuntos, aqui na descrição eu deixei os links que te darão acesso tanto ao Lampião da Esquina quanto ao Xana com Xana. Para mais informações sobre o assunto, eu vou deixar aqui uma live que foi feita no Periscope sobre o Lampião da Esquina e o Xana com Xana. Se você gostou desse vídeo, apoie o canal deixando seu like e se inscrevendo. Até o próximo Infoniza!